gente, tudo bem? Oi, gente. Hoje temos uma convidada especial, a Renata. Oi, gente, bom dia. Bem-vinda, Renata. Bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. É uma grande honra estar aqui participando com vocês. É uma alegria, nossa. Pra gente também. Então, hoje vamos para a última lei, que vai ser o último vídeo desse módulo das leis herméticas. E a lei vai ser a lei do gênero, que vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, vamos começar. E o que vocês acham, então, que onde está essa lei, como ela funciona? Se vocês tiverem dicas. Será que tem a ver só com o gênero no sentido de homem e mulher ou tem algo mais além, mais profundo? Então a gente vai começar pensando que na verdade tem a ver com um princípio, né, com uma força, que é tanto existe a força masculina como a força feminina, que está em todos os lugares, no átomo, nos planetas, no universo, e necessita dessas duas forças para que ocorra a criação. Isso. E a criação, né? A criação de tudo, do macro e do micro, né? Do universo, dos planetas. Então, essa força que se expande, esse movimento, uma grande explosão de uma supernova seria essa energia masculina, né? Que movimenta, que cria. Aí depois isso tudo vai se acolhendo, se resfriando e vai se conectando com a energia do buraco negro, que acolhe, que recebe, que pega isso tudo, né? Essa energia feminina, acolhedora, do silêncio. O buraco negro é o silêncio, a falta de movimento, e essa energia que acolhe e que recebe. Então, se a gente pudesse definir, a gente diria que o masculino é o ativo nessa criação e o feminino é o que é o passivo, é o receptivo, sim, né? Sim, aquele que recolhe, né? O que recebe, o que cria, o que gesta. E vai gestar também, como, vamos dizer, a força da mãe natureza, né? Que gesta as plantas, gesta tudo. É uma energia também feminina. Aquele útero que acolhe, gesta essa energia mais passiva, acolhedora. Seria como o Sol e a Lua, talvez, que o Sol ele emana essa força ativa e, por exemplo, a natureza recebe, né, capta essa força para que aconteça a criação de árvores, plantas, que dê vida, né, a toda a criação. Eu me lembrei agora do símbolo do Yin e Yang, né? Porque tem isso do dia corresponder ao masculino, ao gênero masculino, e a noite ao feminino. E aí o sol durante o dia, a lua durante a noite, então faz muito sentido, né? Muito. E será que, assim como é isso do macro, né? Existe também o micro? Esse mesmo processo, os mesmos gêneros, né? Sim. O átomo, por exemplo. Acontece tanto no átomo como o elétron, né, e o nêutron. E aí o nêutron seria a força feminina, porque é como se fosse uma força a mais que concilia e gera outros átomos, gera outras criações. E o próton seria a energia masculina, certo? Aí isso acontece também dentro de nós, por exemplo. Tem o óvulo, né, que é aquele que está esperando um espermatozoide, uma semente, e o espermatozoide seria a força masculina, que vai, né, e quer chegar ali no óvulo. Então isso acontece aqui dentro de nós também. E será que no macro também acontece aquele Pralaya e Mahavantara, que a gente até citou no vídeo? Esse processo, né, dessa expansão dos universos, né, porque não é um universo só, ou dos sistemas também, né? Os sistemas também tem o mesmo, como essa lei está em tudo, tanto no macro como no micro, e nós, a gente pode fazer vamos dizer, esse estudo, né, verificar isso, por exemplo, nas próprias glândulas, né? Então nós temos nossas glândulas, e especificamente na cabeça, no cérebro, a gente tem a glândula pineal e pituitária. A gente poderia dizer que a pineal é masculina, já que ela é a que corresponde à razão, ao raciocínio, à lógica. E tem a pituitária, que fica aqui, né? A maioria das pessoas já sabe, é aquela que dá a imaginação, a clarividência, né? Então a que cria, né? Por isso que essa imaginação tem que vir. Só imaginar não tem como criar, e só ter a razão também não cria, mas as duas juntas elas conseguem criar algo, né? Quando você quer desenvolver um projeto, seria esse aspecto masculino com a razão e o feminino moldando isso. Então na nossa vida a gente pode ver que esse aspecto feminino ele também é o que molda, por isso que é o que gera, né? Enquanto que o masculino, se a gente for voltar lá na questão do óvulo do espermatozoide,
enquanto que o espermatozoide vai, esse feminino recebe, né? E ali mesmo, aquele aspecto feminino, no caso as mães, né? Vai moldando essa criatura no ventre. E depois que nasce, essa lei segue atuando. Enquanto que esse pai vai sustentar aquela criatura, vai manter, a mãe vai educar. Então ela que vai entregando ali os valores, enquanto o pai e a mãe vão cuidar no geral, né? Então tem características assim mais específicas do gênero feminino e outras mais específicas do gênero masculino. A questão é a gente não entrar em desequilíbrio, porque essas duas forças estão dentro de nós, não podemos pensar nessa força só fora de nós, né? Sim, e essas forças, elas atuam como, por exemplo, essa questão do cérebro que você falou, que tem o hemisfério direito e o hemisfério Também, esquerdo, né? Que exatamente. tem um que é mais a criatividade, a imaginação, o lado artístico, a intuição, que seria o feminino, e o outro, que é o masculino, seria mais colocar em prática, né? Pegar essa imaginação e botar na vida. Então, é assim que a gente equilibra esses dois princípios em nós. Sabendo se recolher, sabendo ter esses momentos de introspecção, de ouvir a intuição, de meditar, por exemplo, para receber essa criatividade, né, essa força feminina, para atuar e ter essa força masculina para aplicar na nossa vida. Sim. Então acho que funcionaria mais ou menos assim dentro de nós. É muito importante esse equilíbrio, né? E a gente gestar as coisas que estão dentro da gente, a gente não deixar gestar coisas externas, porque a gente acha, às vezes, tá desequilibrado, tem muito forte o feminino, não tem o masculino, e a pessoa gesta coisas externas achando que é dela, mas na realidade não é. Então, essa conexão com a gente, através da meditação, a gente vai entender o que realmente é nosso e começar a gestar aquilo que é nosso, né? E fazer isso crescer. Renato, será que é por isso que a gente tem a tendência a guardar mais rancor, mais ressentimento, ficar mais magoada? Porque parece que para o masculino não fala, né? Eles discutem ali, depois viram. E a mulher parece que tem a tendência a guardar. Porque imagino que porque a mulher tenha mais esse aspecto do gênero feminino, né? Sim, a mulher vai gestando coisas que nem é dela, guarda, né? Mas quando a gente fala do gênero, é no sentido do princípio, da força feminina. Assim como tem homens que têm mais o princípio feminino, e isso gera mulher também um desequilíbrio. Porque a pessoa não consegue entrar em conexão consigo mesma, com a mulher no caso, né? Ela vai só gestar coisas externas, como a Renata falou, e fazer uma vida que os outros estão falando que ela deveria fazer. E com o homem é a mesma coisa, se ele tiver mais o princípio feminino, ele não vai ter aquela força de vontade para aplicar os seus projetos, para, sei lá, gestar ou cuidar de uma empresa, algo do tipo assim, no trabalho, porque ele vai estar sempre retraído, introspectivo, né? Não vai conseguir aplicar. Na natureza, o que seria, por exemplo, o princípio masculino na natureza? É que a natureza, ela é aquela, né, que gesta, que acolhe, né? Mas aí ela tem que também ter ideias, né? Botar as coisas em movimento. Sim. Então esse movimento, esse movimento aí que seria o princípio masculino da natureza. Sim, é verdade. Eu acho que tem os desdobramentos dessa força, desse gênero, assim como as outras leis que a gente falava, né? Não só no grande como no pequeno. Por exemplo, a terra a gente poderia dizer que é feminino, enquanto que a semente que cai na terra é o masculino, né? E aí, mas depois vem essa força para que essa semente cresça, feminino. Aí o masculino, aliás, e o feminino vai moldando essa estrutura daquela planta ou daquela. Então, essas forças estão em tudo, né? Sim. E será que a beleza da natureza tem a ver com a energia feminina? Essa questão de detalhezinhos, de deixar as florzinhas, isso tudo acho que tem a ver com a energia feminina, né? E a masculina é aquela força que faz isso acontecer. Sim, a gente falava das glândulas antes, né? E essas glândulas, essa pineal e pituitária mais especificamente, tem relação com Marte e Vênus, né? E Vênus tem isso da beleza, né? Do amor, do enfeitar, do aparecer, né? Enquanto que Marte é aquilo da força mesmo, né? Da ação. Então, representando também esses dois gêneros aí, né? E acho que é isso. Alguém tem mais alguma consideração final? Acho que falamos o que a gente pensou, gostaria. Sim. Então é isso, pessoal. Terminamos as 7 leis. Qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários. E se vocês tiverem sugestões de temas também, podem colocar aí. E a gente gostaria de agradecer muito a Renata, foi bem especial, a nossa amiga.
e fazer o convite para ela vir mais vezes. Sim. Eu que agradeço, Foi. meninas. Sempre foi quiser ótimo. vir de novo, venha. Obrigada. Obrigada, então. Tchau, pessoal. Tchau.